Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a reflexão de hoje, a analogia do dia, eu vou trazer o versículo, o capítulo 4 de Romanos, versículo 25, que diz: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Por que eu trouxe esse versículo hoje para a nossa reflexão? Talvez a dificuldade que eu tive, as dúvidas que eu tive, pode ser de diversas pessoas. Então, eu vim trazer esse relato para vocês entenderem em que momento eu consegui enxergar essa aplicação desse versículo na minha vida. Ele narra a fala de Paulo, quando ele diz que Deus enviou o seu filho para que ele pagasse os nossos, que ele morresse para que pagasse os nossos pecados, que foi Jesus. E eu nunca entendi isso, para não dizer que eu não aceitava, eu não entendia. Porque eu falei, poxa, mas como que ele pagou pelo meu pecado se eu não tinha nem morrido, nem nascido? E como que eu posso dever algo que antes de eu nascer eu já estava devendo? Eu não entendi isso muito bem. Só que, como eu já venho dizendo, de um tempo para cá eu tenho tido muitas respostas, porque eu venho buscando encontrá-las. Porque eu acredito que tudo que você busca com o coração aberto, com honestidade, com a intenção boa, você irá encontrar. E foi isso que eu fiz. E através de uns estudos que eu estava fazendo essa semana, eu até comentei isso agora no estudo que eu acabei de sair, um estudo em grupo que eu faço. E lá foi citado esse tema sobre Jesus na cruz, ele ter sido crucificado. E na hora eu lembrei desse estudo, eu já me emocionei muito, porque toda vez que o Espírito Santo me fala comigo, eu me intui, eu me emociono muito, eu já é imediato, eu começo a chorar. E ali, na hora eu percebi, eu falei, esse tema é a minha cara, tem a ver com o que eu venho estudando agora. E como que eu cheguei a clareza sobre isso? Eu fazendo um estudo com o Rodrigo Silva, que é um teólogo, e ele tem alguns cursos e tudo, e dá muito conteúdo gratuito no YouTube. E ele fez uma analogia que foi perfeita, que esclareceu tudo para mim. Qual é a história que ele contou? A história é o seguinte: numa terra existia um rei que fez um decreto. O decreto era o quê? Todo aquele que fosse pego roubando, a punição seria que fosse arrancado os dois olhos daquela pessoa. E toda vez que era pego alguém roubando, era levado para o rei o condená-lo, e ela arrancava os dois olhos daquela pessoa. Só que um belo dia, as pessoas chegaram com a pessoa e viraram para o rei. O rei, essa pessoa foi pega roubando, e ele disse que seja cumprido a lei, que se arranca os olhos dele. E pegaram e falaram para ele, mas tem um porém, foi o seu filho. E naquela situação ali, o rei se encontrou num enrosco ali, porque se ele isenta o filho dele dessa punição que ele mesmo decretou, um decreto de um rei não se volta atrás, só se cumpre. Se ele isenta o filho dele daquela pena, o que a população do reino iria dizer? Ah, se fosse comigo, ele iria fazer cumprir a lei, com o filho dele não. Mas se ele punisse o filho dele, poderiam pensar o seguinte: poxa, que rei impiedoso é esse? Se ele faz isso com o próprio filho, o que dirá que ele vai fazer com a gente que somos réis humanos normais? Humanos não, réis escravos ou cidadão daquela província. E ele continuou com essa analogia até que o rei parou, analisou, muito sábio, não à toa que ele era o rei. Ele chegou à conclusão de que, se a lei pede um par de olhos, a lei terá. Então, o que ele fez? Já que a lei quer um par de olhos, então que tire os meus olhos para que isente o meu filho dessa pena. Aí na hora eu analisei, mas o que isso tem a ver com aquilo aí? Ele fez o fechamento da história. Deus, lá atrás,
você pode pegar a palavra que está escrito. O salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que pecar irá morrer. Portanto, que as leis mosaicas, que é os 10 mandamentos, são leis assim muito que eu também questionava, eu não entendia aquilo, eu não aceitava, porque eu parava para analisar, poxa, que Deus é esse que manda apedrejar as pessoas, olho por olho, dente por dente? Eu não compreendia isso, mas eu estava buscando entender de alguma forma. E isso explica também essa questão, porque na velha aliança, que é o Velho Testamento, ali eram constituídas outras leis, até que naquela época, qual era a lei que vigorava? Pecou, irá morrer. A lei ditada por Deus. Quando Jesus veio, ele instaurou uma nova era, que é a nova aliança. Naquela época era necessário holocaustos, sacrifícios de animais e outras coisas, eram as leis bastante arcaicas, olho por olho, dente por dente. Eu poderia destrinchar mais sobre a importância dessas leis naquela época, porque eram pessoas muito primitivas, mas isso explica toda essa dúvida que eu tinha. Então veio Jesus, que foi refeita essas leis ditadas pelo rei barra Deus. Então, a partir desse momento, todos aqueles que pecarem e se arrependerem do seu pecado, preste atenção, se arrepender do seu pecado, estarão salvos, porque Deus já deu o seu Filho em sacrifício para que você fosse perdoada dos seus pecados. E aquilo assim me esclareceu tudo, que eu fiquei assim, pasmo. Eu falei, agora fez total sentido. E para mim foi muito claro que foi uma resposta ao que eu buscava sobre as minhas dúvidas, porque eu buscava de coração aberto. Então, não importa o que você fez, o que você faça ou irá fazer, se você realmente, de todo o seu coração, se arrepender do seu pecado, você estará perdoado. Isso não quer dizer que você está livre das consequências dos seus atos. É outra história. Isso está referido perante a Deus. Você pecou, você está perdoado, mas você irá arcar com as consequências dos seus atos. Você matou alguém? Você vai ser julgado pelas leis terrenas. Você, se eu não me engano, lá é uns 30 anos você vai tirar de pena, no mínimo. Não sei ao certo, só por exemplo. Então, além disso, outros versículos explicam. Eu vou fazer a comparação entre o Velho Testamento e o Novo. O Velho Testamento roubou, sei lá, não lembro ao certo, arranque a mão, etc. Aqui no Novo Testamento, Jesus veio e trouxe outro contexto para um erro do ser humano. Como ele já está perdoado, ali Jesus ainda não tinha sido o sacrifício em prol dos nossos pecados, mas ele já vinha estruturando, fazendo as novas leis, os novos conceitos, que é o Evangelho. O Evangelho, os 4 primeiros livros do Testamento. Então ali Jesus não escreveu nada, mas deixou vivenciado todo o ensinamento que a gente precisava para essa nova aliança. Ah, mas antigamente era olho por olho, dente por dente. Hoje não. É você perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Ah, mas antes ele errou, a gente tem que... Não, agora não julgueis para não ser julgado. Então Jesus veio reformulando todo esse paradigma, essas leis, para um outro contexto onde todos já estão perdoados. E quando eu entendi isso, ali eu me senti num êxtase assim que eu não sei explicar. Porque hoje eu entendo por que eu não me sentia digno de pedir as coisas a Deus, em me sentir merecedor das coisas boas que eu vivenciava, por isso. Porque eu não tinha essa consciência que eu estava perdoado dos meus pecados. A culpa me devastava, o remorso me corroía. E de um tempo para cá, eu já vinha percebendo, através dos estudos, dos ensinamentos, que eu falei, isso não é benéfico, não é de Deus. Eu não tenho que ficar com remorso, com culpa. O que passou, passou. O que eu tenho que fazer agora? Diferente. Eu não posso repetir aqueles atos, as coisas que eu fiz de errado
com meus filhos quando eu era pequeno, com a minha mãe, com várias pessoas que eram próximas a mim, que eu não honrei e fiz diversas coisas erradas, aquilo ficou no passado. O que importa é o que eu sou hoje. Por exemplo, a minha mãe. Que tipo de filho que eu sou hoje? É isso que importa. Não importa o que eu fiz lá atrás. Eu já colhi as consequências dos atos e venho colhendo até hoje algumas consequências de cabeça erguida, porque eu tenho consciência da minha responsabilidade, mas eu já não planto mais coisa ruim para colher coisas ruins. Então, a partir dessa nova aliança, o que que a gente deve se preocupar? É o que que a gente planta. Porque a gente vai colher perante Deus, a gente vai estar perdoado, mas perante as leis humanas, as leis naturais, você vai colher. Lei natural o quê? Se eu pego uma peça que eu solto, não importa o que acontecer, ela vai cair. Existe a lei da gravidade e existe a lei do plantio, colheita, ação, reação, causa e efeito. Isso Deus não interfere da mesma maneira que ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Desculpa, qual a preocupação que eu tenho que ter hoje? Ou o foco? É o que eu estou plantando, porque todo o plantio negativo lá atrás eu já colhi ou vou colher, mas eu estou perdoado. Então, graças a esse Deus que, que é um só, né? Eu já ia falar que eu creio, mas existe só um Deus que é misericordioso e deu o seu próprio filho para que a gente não morresse em pecado. Hoje em dia a gente tem escolhas. Tem pessoas que ainda vivem em pecado, outras pessoas pecam. Então eu quero até citar um pouco sobre isso, porque nós somos seres humanos, a gente vai pecar. O objetivo é não pecar, só que a gente vai pecar. Onde que está o maior erro? É viver em pecado. Se eu constatar, poxa, eu estou fazendo mal para o meu irmão, eu devo cessar e não mais fazer. Da mesma maneira que Jesus falava para aqueles que eles curavam, vai e não peque mais. Por que ele citava isso? Provavelmente aquela colheita, aquele estado que aquela pessoa necessitou daquela cura era por causa de algum pecado daquela pessoa. Eu deduzo porque ele citou que vai e não peque mais. Então, logo, há um pecado específico que lhe gerou aquela doença. Mas não vou entrar nesse mérito. O mérito é sobre o perdão dos nossos pecados. E por isso que eu quis trazer esse relato para vocês, que foi uma coisa que me impactou demais positivamente. E foi através dessa busca que eu venho tendo cada vez mais incessante de se conectar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E eu fui atendido aos meus questionamentos. Porque eu tenho para mim que aquilo que é verdade não pode temer a nenhum questionamento. A verdade, aconteça o que acontecer, ela vai continuar sendo a verdade. Aquilo que teme a questionamentos, a perguntas, é a mentira, porque senão ela vai ser descoberta. A verdade não. Então, se você busca a verdade de todo o seu coração, com as melhores das intenções, com o intuito de aprender, de crescer, de entender, você será ouvido e será atendido e será esclarecido igual eu fui. Era essa a reflexão que eu queria trazer no dia de hoje sobre esse capítulo 4 de Romanos, versículo 25. Finalizando, vou repetir. Deus enviou seu Filho para pagar pelos nossos pecados e para pagar pelos nossos pecados. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Nossa, até assim, porque isso mexe demais comigo, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui com esse relato pessoal em cima desse versículo, que talvez essa dúvida que eu tive seja a dúvida que você tem. E se acaso alguém que você conheça que tem esses mesmos questionamentos, envie esse vídeo para eles, talvez possa ajudar, possa que a palavra, o verbo, que a palavra que a Bíblia nos traz para nos esclarecer. Eu costumo falar uma coisa, aqui no vídeo eu ainda não comentei. Tudo que você compra tem um manual. Você compra uma geladeira, vem um manual. Ligue assim, faz assim. Você compra uma televisão, tem um manual. O botão tal serve para tal coisa. Nós, seres humanos, também temos um manual, que é a Bíblia.
Se você quer ser bem-sucedido em alguma coisa, é só você buscar na Bíblia. Se você quiser ser bem-sucedido em tudo, estude o tempo todo a Bíblia, cada vez mais, porque ali é o manual. Desde a área financeira, área pessoal, conjugal, tudo tem ali. Basta a gente procurar, como eu disse, com o coração aberto, no manual do fabricante que a gente vai encontrar nossas respostas. Gente, um excepcional dia para vocês, um excepcional tarde, um excepcional noite, não sei qual horário que você está assistindo, mas lembre-se de uma coisa: hoje o dia vai ser incrível.